Bom, pessoal, boa noite. O pessoal está Boa chegando aí. noite. Meu nome é Edward, para quem não me conhece, né? Eu sou professor de física e hoje eu convidei a Marcele para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre as nossas... Nós somos professores, né? Ela vai se apresentar. Então, nossas dificuldades no ensino à distância, nossas dificuldades com a quarentena, nossas dificuldades com a vida como um todo, e a gente vai estar junto aí para conversar um pouquinho com vocês sobre tudo isso. Marcelo, eu queria que, por favor, você se apresentasse para o pessoal aí que não te conhece. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcele Alves. Eu queria agradecer primeiro ao Edward, tá? Pelo convite de coração. Trato para todo mundo que está. E eu sou professora de inglês, tenho um filho de 4 anos, Bernardo. Sou coordenadora do colégio Elite, né? Tanto do segmento Fundamental 2, médio e militar. E sou aluna de pós-graduação, né? Estou fazendo uma pós agora. Comecei, na verdade, nessa quarentena, né? A parte boa da quarentena. E tenho um negócio que, na verdade, é gerido pelo meu marido, efetivamente, né? Mas que eu fico ali nos bastidores, dando algumas opiniões, né? Quando necessário. E é isso. Essa sou eu. Sou professora do município também, né? Do Rio de Janeiro. Professora de inglês. Então, minha vida é o inglês, de fato, né? Apesar de ter me formado em português e inglês, de verdade. Bom, então acho que vocês ouviram aí quanta coisa, né, que a Marcele faz. A gente estava brincando, conversando aí, que ela acha que ela não faz muitas coisas. Para ela é super normal isso daí. Não é não? Pô, eu acho que eu era. só sou coordenadora, sou professora, sou mãe, sou casada, tenho um negócio. Acho que eu vou fazer uma pós-graduação. Claro, quem não pensa desse jeito? Ai, ai. Mas é porque é isso, sabe, Edward? As coisas vão acontecendo na vida e a gente simplesmente vai fazendo. E não se dá conta de que, de fato, é mais coisa, às vezes, do que a gente mesmo acha que aguenta, né? Mas tô levando. Verdade. Você tá levando, eu acho que tá bom, né? Marcelo, a primeira coisa que eu queria te perguntar, né, já que você faz tantas coisas assim na quarentena, você fazia essas coisas já antes da quarentena? E como é que você administrava tudo isso no período pré-quarentena? Acho que com exceção da pós-graduação. Então, eu já fazia tudo isso antes da quarentena, com exceção da pós, e sempre foi bastante tumultuado, né? Sempre foi muita atividade para pouco tempo. Confesso, a gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso, né? Que a quarentena meio que organizou um pouco as coisas. Mas antes da quarentena, eu já executava todas essas atividades, né? Com exceção da pós que eu comecei exatamente no início de abril agora. Então, já fazia. Um mês, assim, mais ou menos, né? Um mês, mais ou menos, quando já estava no meio disso quarentena. tudo, ainda fiz uma cirurgia, né? E, bom, então, foi bem... é verdade. Então, foi uma adaptação, assim. Foi bem normal, né? Foi uma adaptação, assim, do início ao fim, desde março. O ano, né, começou muito diferente para mim. Então, eu já estava meio que com a própria cirurgia disposta a uma mudança, sabe, Edward? Então, quando veio toda a quarentena, toda a Covid, todo esse isolamento, toda essa carga de trabalho, é como se dentro de mim, por conta da cirurgia, eu já tivesse me preparando para alguma mudança, né? Então, nesse ponto foi bom, vamos colocar assim. Eu já estava meio que preparada. Um monte de gente linda aí nessa live, hein? Entendi. André, um beijo para você que está sempre aqui. Shiner, Belly, a gente estava falando de você ontem, sabia? Bom, e aí você fazia tudo isso no pré-quarentena, começou ali em março, começou ali aquelas coisas, umas certas restrições, né, que a gente estava fazendo, e aí eu lembro de uma sexta-feira que eu estava dando aula e
eu tinha defendido a minha tese na terça, na sexta-feira eu estava fazendo as correções da tese, e aí eu estava dando aula à tarde e o coordenador entra e fala assim, então, galera, foi decretada a A gente não quarentena. vai ficar em casa? Não tem aula semana que vem. Para a gente é tudo né? muito novo. E como é que para a gente foi tudo muito novo, né? Como é que você recebeu aquilo? O que mudou imediatamente ali na sua vida? Na verdade, eu recebi aquilo com quarentena? muita preocupação. Num primeiro momento, pessoalmente, né, agora eu vou falar da Marcele mesmo, como eu estava me recuperando de uma cirurgia, ficar em casa sabendo que, ok, estava todo mundo em casa, por mim, nessa parte foi bom, vamos colocar assim. Mas quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito preocupada, porque eu não sabia o que esperar. Né? Eu acho que esse é o problema de uma novidade. Você não sabe nunca o que vem por aí. E eu sabia só que eu teria que fazer tudo o que a gente já faz dentro de casa com um filho pequeno. Então eu falava, como assim? Peraí, eu não faço ideia do que vai acontecer. Então, o início da quarentena, eu confesso para você que, e a galera que trabalha comigo na coordenação, sabe que eu fiquei um pouco preocupada, né? Você viveu isso como coordenador junto comigo, o meu marido Eduardo também. Então, assim, eu fiquei bem tensa. Falei, não faço ideia de como a gente vai fazer tudo o que a gente faz e agora dentro de casa. E eu, de repente, num primeiro momento, pensei em não levar meu filho para minha mãe, né? O meu problema inicial era o que fazer com o Bernardo, já que todas as minhas atividades demandam tanta atenção e tanta concentração, né? Acho que bateu um desespero. Bateu em você também? Só para o pessoal se situar, basicamente a gente refez um curso que era presencial para um não presencial, para depois para um online, né, ali presencial um online. Então a gente basicamente refez um curso 2 vezes, né, um cronograma, planejamento, prova. Então só o pessoal situar aí que foi um trabalhinho razoável. E para a Marcela ainda pior, né, porque ela fez praticamente para um colégio inteiro. Eu brinco que eu falo, eu pego um pouquinho, eu só pego um militar, então é rápido. Agora, um colégio, né, como um todo, tem muito mais trabalho. Realmente, a gente ficou meio, caramba, o que a gente vai fazer? Como é que vai ser? Como é que a gente faz isso? Tentando acalmar os professores também, né? Nesse primeiro momento, a nossa função, basicamente, eu me lembro que logo no início foi de tentar acalmar os ânimos, né? Tem algumas pessoas aqui da minha equipe e sabe que foi difícil, porque... E aí começou o trabalho ininterrupto, porque a gente se falava a todos os momentos do dia, a equipe inteira mandando mensagem, e eu também me sentindo na obrigação de responder, porque eles precisavam de uma orientação. Se eu estava perdida, e eu ainda tinha um contato ali, né, com a central, com todo mundo do colégio, pelo fato da coordenação, você imagina a ponta, que são os professores, né, que estão ali sem informação naquele primeiro momento. Então, assim, eu me lembro de um desgaste emocional muito grande nesses primeiros 15, o primeiro mês, assim, né, de março. O meu travou, mas já voltou. É aquele meu limitador de tempo que eu esqueço de tirar toda vez que eu entro na live. Agora foi, já desativei. E aí foi aquele primeiro mês, para mim, foi o mais difícil. Tanto por não saber. Teve um momento que eu cheguei a imaginar que não ia dar conta. Eu falei, não, isso que eles estão pedindo, isso que a gente precisa fazer, família, e toda a preocupação com a doença, né? Que a gente não vai entrar aqui nesse mérito, mas toda a preocupação da doença, e eu preciso fingir que está tudo bem e continuar orientando meus professores, e a gente fazendo reunião com os professores e montando pauta, e tinha uma reunião, sei lá, 5 horas da tarde, no dia seguinte, 11 horas da manhã, tinha reunião com a equipe. Foi pauleiro. Isso para a gente reflete bastante, né? Porque no trabalho de coordenação a gente tem muito mais, tem algumas responsabilidades a mais ali, mas além disso você também é professora, né? Então você tinha os problemas do seu professor, você era a ponta e ao mesmo tempo você mandava ali, né? Então essa ponta aí, como é que você se sentia ali como professora? Como professora, eu achei ainda mais angustiante, porque no início eu achei que
como que a gente ia fazer aquela aula ao vivo, né? Eu falei, meu Deus, como é que a gente vai acessar todos os alunos? E eu acho até que a gente ainda não acessa, né, infelizmente. E esse é um problema do EAD, né? A gente está falando das dificuldades. Essa é uma dificuldade latente. A gente não consegue, de fato, chegar a todas as casas, né? Da maneira, pelo menos, como a gente gostaria. Então, aí partiu o meu primeiro momento de angústia, né? Já não vou conseguir atingir todos os meus alunos. E como professora, e principalmente do militar, que é a área que eu atuo como professora, eu falei, e o concurso da galera? E aí tinha que dar uma de. Eu queria dar uma de psicóloga e dar uma de professora num tempo reduzido de 30 minutos. E não dava tempo. E essa é a parte que eu ainda não administro bem, sabe? Tem, de repente, alguns alunos meus aí e que eu fico querendo conversar, acalmar, falar de possibilidades do futuro, e eu preciso dar conta de um planejamento que é extenso e complexo, né? Em 30 minutos e logo depois em 25 minutos de aula, né? Para cada tempo. Então, a administração do tempo para a quantidade de matéria, eu acho que todo mundo, Gabriel está aí, Shainer está aí, Isabelle está aí, sabe que essa administração do tempo para fazer caber toda a nossa matéria, que a gente dava, nunca foi folgado, né, Edward? A gente nunca foi. Não, e nunca aí bateu o desespero total. Eu falei, peraí, eu tinha 4 tempos, por exemplo, numa AFA de 50 minutos. E agora eu tenho 4 tempos de 25 minutos. Antes 30, agora 25. Eu faço o quê com metade? E o planejamento tinha que se encaixar naquele mesmo, né? Porque a princípio o concurso está marcado. Então, como professora, eu confesso que a minha angústia foi ainda maior. E ela ainda é. E ela ainda é. A gente estava conversando, né? Eu fico muito tensa, assim, preocupada, porque os alunos eles não interagem como a gente gostaria, ou como a gente vê no presencial. O que mais me mata na sala de aula, os alunos, alguns estão aí, eu acho que os seus alunos vão concordar também, é a falta de interação deles, sabe? Que a gente tinha pelo menos um balançar de cabeça. A gente o IBC, ficava assim, o pessoal. O cachorrinho da mala de trás do carro, que fica assim na frente. Então, eu tinha pelo menos isso, né? E agora, eu tinha um olhar, e agora eu não tenho nenhum olhar, porque, né, eles não aparecem. Eu não tenho, às vezes, eu tenho 30 alunos na sala que 5 dão um bom dia, sabe? Então, é muito difícil, porque eu queria o bom dia de todo mundo. Eu queria as palmas, sabe? Da galera, e isso a gente não tem mais. Tem algumas turmas que eles digitam palmas no chat quando acaba a aula. Então, foi uma iniciativa muito maneira deles. A Isabelle está colocando aí, pelo amor de Deus, falem alguma coisa. O que você está falando, isso, e às vezes tem uma coisa, não sei se já aconteceu com vocês. Eu estou falando e tinha travado. Então, eu dei uma parte da matéria ali para mim, porque não tinha ninguém assistindo porque tinha travado. Então, aí quando você olha o chat, alguém travou, professor. Aí tá, mas travou onde? Então, quando você falou lá já falei a matéria inteira. Caraca. Hoje aconteceu de eu entrar e eu esquecer 2 vezes de apresentar a tela. E aí eu comecei, gente, aqui nessa frase, como vocês podem ver no cartoon, nananana, terminei a primeira parte, assim. Professora, a gente, depois da página inteira, professora, a gente não está assistindo. Falei, putz, não é possível. Essa é uma das dificuldades também, né? Como a gente não está acostumado a isso, é diferente você botar um projetor na sala. O projetor, você está olhando a projeção e espera aquilo, né? Então, a gente vê o defeito junto com ele, né? Quando dá um problema lá no Data Show. E quando dá um problema na projeção da tela deles, eu não faço ideia. Já aconteceu de eu ter que... Eu estar apresentando, aí eu faço isso várias vezes. Aí eu falo, gente, vocês estão vendo? Aí um silêncio sepulcral. Gente, vocês estão vendo? E aí, de repente, eu volto, tiro a tela, volto com a minha cara e falo, pelo amor de Deus, me responde, vocês estão aí? Tamo, professora. Ai, gente, pô, então deixa eu voltar, sabe? Então... É bem assim mesmo. A gente fica...
Eu acho engraçado. Teve alguém que comentou isso, que a gente clama por silêncio na sala de aula, né, quando a gente está no presencial, e agora a gente implora para que eles falem alguma coisa. Então a Valores gente já tem um valor invertidos. meio invertido. A gente né? nunca sentiu falta de Então tanto acho que barulho, isso né? é Acho que essa é a verdade. Nunca sentiu falta. exatamente, Marido entrou exatamente. aí, papai e mamãe. Opa, e aí, Dudu, tudo bem? Então acho que a gente já está passando aí as dificuldades, né? É, não ver os alunos, ter ali os problemas técnicos que a gente tem, internet, computador, às vezes o Meet não abre, e às vezes o vídeo não carrega, e às vezes trava, o aluno cai, aí o aluno volta, e não é culpa do aluno, você repete ali, né? Você tem que repetir para ele, não tem muito o que fazer, né? E fora o tempo reduzido, né? Então, acho que somado a isso tudo, o aluno tem muito mais independência no estudo dele, e eu não sei se ainda a gente tem essa maturidade, né? O que você acha? Em física, eu acho que a gente não tem maturidade para o aluno, né, caminhar sozinho do jeito que o ensino à distância, digamos, exige. Como é que você Eu sente isso para sinto inglês? que essa maturidade não existe porque ela no presencial já é complicada, né? Ela já é escassa no presencial. A maturidade, ela vem com o tempo, né, Edward? Então, os alunos ainda são novos e o que é exigido deles nessa idade, eu acho que é demais, né? Ainda mais para o público que eu e você damos aula, né? Então, já se exige mais do que aquele aluno pode suportar. E aí vem a quarentena, vem a pandemia, Uhum. vem o isolamento. E aí, com isso tudo, ele tem que dar conta de perceber que aquele professor é só um instrutor e que ele tem que fazer a parte dele. Mas eu estava lá toda terça-feira, toda sexta-feira falando. E agora eu estou falando muito menos, porque o tempo é menor. E agora ele tem que entrar no Classroom para baixar o documento. Eu não sei se ele baixou, entende? Eu postei, Uhum. tenho postado semanalmente, Sarinha linda, postando semanalmente que atividades extras, né, junto com o que a gente já posta lá do material didático. E a minha dúvida é, será que eles estão fazendo? É, exatamente. Eu sempre pergunto, vocês viram o vídeo? Vocês tentaram fazer? Aí algumas turmas são bem honestas, né? Falam, pô, não vi parte, não fiz exercícios. Então você realmente vê que tem uma certa dificuldade ali, né? Que a gente tem tentado completar usando outras ferramentas, como o Google Sala de Aula. A Letícia está falando aí, como é que você ensina a regra da mão direita, né? Se você não tiver uma câmera, um vídeo, alguma coisa, realmente fica muito difícil, né? Não sei se as pessoas vão falar assim, para inglês talvez não, que é só falar, né? Mas eu lembro de ter tido, eu tive aula com PG e a gente teve muitas aulas visuais. O PG mostrava coisas assim que eram Não, e o visuais para quadro, gente. Eu o não sei como é que você vê quadro isso hoje. ele é determinante em inglês. Eu não consigo conceber uma aula, por exemplo, de inglês. Mamãe entrou, deu sentada falando e, né, gesticulando. Gente, então, aqui nessa frase, como eu acabei de falar, não, o aluno precisa ver. E a maioria dos alunos, isso é um dado científico, são visuais, né? Eles precisam São enxergar o que visuais. está sendo dado. E se a gente não tivesse esse... E aí, do nada, a gente tem que aprender também a usar todas essas ferramentas, porque senão a gente também não atinge o aluno, sabe? E então essa maturidade, Uhum. eu realmente acho que eles não têm, não é porque não estão afim, não, longe disso. Eles não têm porque, boa noite, Kinda. Eles não têm porque deles é exigido muito com pouca idade, muito do concurso e veio o isolamento para provar isso. Mas eu costumo dizer, Edward, que os alunos que estão conseguindo se manter minimamente saudáveis, né? Nessa quarentena, eu digo de mente mesmo, sabe? Eles vão sair pessoas muito melhores, porque é impressionante como Uhum. eles tiveram que se adaptar e perceber tão novos que é possível se adaptar. Porque eu e você já somos mais velhos, outras pessoas aqui são mais velhas. E aí a gente já carrega a maturidade junto com a gente por conta dos anos de vida. Eles não, eles têm 16 anos.
Sim. 17 anos. Eles não são maiores de idade. E mesmo assim, eles têm que fazer dar certo, porque alguns, ou a maioria, agora atingindo aí quem é de concurso e quem não é, a maioria vai fazer um concurso. E quem não é, também precisa passar de ano, precisa perceber que aprendeu. Então, assim, é difícil. Mas quem tiver minimamente engajado com a gente, sabe? Sabe aquela galera que responde, que ainda tira dúvida, que usa o áudio, que usa o chat? Eu acho que essa Sim. galera tá indo muito bem. E os outros, eu espero que não falem, de repente, porque não tem. Tem gente que já me falou, professor, eu não falo porque eu não tenho microfone, meu microfone está ruim. Tá? Então, eu falo, não tem problema. Se você estiver entendendo e me ouvindo, já tá bom. E fazendo tudo que eu peço, falo, meus amores, não tem fórmula mágica, né, Edward? Você assiste uma aula, faz o exercício Sim. proposto, tem atividade extra, tem a professora para tirar dúvida. A maioria dos professores nessa quarentena disponibilizou telefone. É isso aí, Diego. Impressionante isso. Sim. Essa conexão é muito importante. Ô, Diego. Então, exatamente. Então, deixa eu fazer uma Fala aí. outra provocação. Você falou assim, ó, é só você fazer isso para o aluno. Você assiste a aula que eu botei lá no sala de aula, você faz o exercício que eu recomendei, você assiste a minha aula, você tira a dúvida, e isso para todas as matérias toda semana. Como é que você acha que o aluno está reagindo a isso? E o que você acha que ele poderia fazer para que ele pudesse ter uma reação melhor a tudo isso? Porque me parece muita coisa. E olha que você me conhece, né? Mas realmente me parece muita coisa para o aluno, muitas matérias. Como é que você acha que está reagindo a isso? Deixa eu só mandar um beijo pro Bernardo. Beijo, Bê. Tá assistindo mamãe, te amo. Eu acho que o aluno está um pouco desorganizado, tá? Eu percebo isso, Edward, pela quantidade de dúvidas que ele não tira, né? E ele hoje tem um acesso a gente muito maior do que ele tinha antes, concorda? Por meio, inclusive, do nosso WhatsApp. Né? A maioria dos alunos, alguns alunos têm nosso telefone pessoal, e eles têm a gente também no Instagram, eles têm a gente no Facebook, eles têm a gente por meio do Google Classroom. Então, o fato deles não acessarem a gente, a maioria deles, né? Eu tenho alguns que acessam sim, mas o fato da maioria não acessar a gente por esses meios me faz acreditar que eles estão um pouco perdidos. E eu sei que não é culpa deles. Mas pensa comigo, isso também era exigido deles antes da quarentena. Antes do isolamento, ele também tinha que dar conta daqueles 6 tempos de aula. 4 tempos de inglês que eu dou numa AFA de Madureira direto. Ele tinha que fazer isso. E aí? O que mudou para ele entre fazer antes e fazer depois? Foi tudo que mudou para a gente. Porque a vida não ficou difícil só para o aluno. Ela ficou difícil para o aluno e para o professor. E como é que o professor fez para conseguir? Porque a gente também tem que conseguir. A gente tem que dar conta da vida pessoal, profissional e todos as adjacências aí, né? Como é que a gente faz para conseguir? Eu, particularmente, Marcele, criei uma rotina, né? Você precisa estabelecer uma rotina. Se antes isso era importante, né? Se antes isso já era fundamental, a gente fala tanto de estabelecer rotina no dia a dia, mas eu acho que nunca foi tão latente quanto agora, né? Então, eu criei uma rotina, a gente conversou, né, sobre isso. Eu tenho hora para acordar todo dia, né? Eu acordo todo dia no mesmo horário. O Bernardo, inclusive, contribui bastante para que isso se concretize, né? Porque ele tem Ele, inclusive, também, eu não deixei, aí como mãe, eu não deixei ele extrapolar a rotina dele, né? Então, ele dorme basicamente no mesmo horário que ele dormia antes da pandemia, né? E aí eu precisei, e aí de coração, assim, o pessoal acha que a gente está falando aqui das nossas impressões pessoais, correto? Então, eu acordo, eu tomo banho para dar aula, eu me maquio para dar aula, eu boto uma roupa que provavelmente eu usaria na sala de aula. Eu não coloco uma roupa para ficar, sei lá, lavando louça, lavando roupa em casa. Eu coloco a roupa que eu daria aula para eles, né?
eu coloco uma calça comprida. Mas ninguém tá vendo que eu tô de calça, de short. Ninguém tá vendo. Mas eu tento criar um ambiente. A gente falou, você pode falar isso também muito bem, porque a gente falou de ambiente, né, Edward? Fala um pouquinho do que aconteceu com você. Eu não posso falar que eu faço isso tudo de manhã, porque eu acho que esse short que eu tô, ele já virou parte da minha pele. Porque eu uso ele todo dia, o dia inteiro. Eu só troco a parte de cima. Eu pareço um personagem de anime, né? Só troca a parte de baixo da roupa que ninguém enxerga. Bom, no início, o meu escritório ele fica ao lado da minha cama. A minha cama está aqui, desse lado, e isso daqui é o meu ambiente de trabalho. Então, quando começou a quarentena, né, a gente teve todo aquele empecilho, vamos dar aula, vamos fazer aqui, organizar. E aí, como até aqui ainda colocou, né, a gente, não só o aluno, mas a gente também precisa de um ambiente silencioso, né, para poder dar aula. E eu sei que muita gente viu aí várias obras, cachorro, nossa, eu vou sair dessa quarentena odiando cachorro, eu não aguento mais latido de cachorro. Você precisa de um ambiente, e aqui esse lugar que eu tô é o meu ambiente mais silencioso, cômodo e tal. Só que ele fica ao lado da minha cama. Então, quando acabava a aula, eu não conseguia vir para minha cama, porque eu estava o meu espaço do quarto virou meu ambiente de trabalho. Então, eu passei algumas semanas com muita dificuldade para dormir. Eu já tenho dificuldade para dormir, né? Eu durmo 5 horas por dia. Então, isso não é normal. E aí eu tive mais dificuldade para dormir. E aí minha psicóloga virou e falou assim, um atendimento online, o atendimento da psicóloga virou online também. Ela virou e falou assim, você pode ir para outro lugar para dormir? Eu falei, posso. Ela, então vai para outro lugar dormir. E aí eu fui para a sala dormir e apaguei, desmaiei assim na sala. Eu falei, aí eu não tinha percebido isso, que o ambiente de trabalho não é o seu ambiente de descanso, né? Então você também cria a rotina, não só por fazer as coisas, mas por onde você está fazendo essas coisas, né? Você cria tudo isso tá tudo sem você perceber, né? O Felipe está dizendo aí que eu não durmo, mas é mentira, eu durmo sim. Alguém perguntou como é que eu estou fazendo com a compulsão de encher o quadro. Eu não sei quem é a pessoa que perguntou, que subiu muito rápido aqui, eu não vi. É o Luan. O Luan tá perguntando. Acho que o Luan foi. Luan só, é porque eu não consigo ver a foto direito, mas o Luan foi nosso aluno em Campo Grande. Cadê? Não sei qual é o Luan, né? Luan, ele ali. Tô vendo. Tô vendo. Mas eu não sei quem perguntou como é que eu tô fazendo com a compulsão para encher o quadro. Então, Luan, eu não sei se foi o Luan, se foi outra pessoa, o que eu tô fazendo é enchendo o Word. Entendeu? Eu tô enchendo o Word, meu amor. Cada aula que eu dou são muitas coisas escritas e agora eu tenho tentado preparar um pouquinho antes, né? A aula para que eu consiga dar conta daqueles 2, 4 quadros que eu conseguia fazer em sala de aula. Mas falando dessa questão do espaço, né, como ele interfere na nossa produtividade, inclusive. Eu tenho uns alunos que vão concordar, que devem estar aí, e que eu estou abrindo muito a boca dando aula. E eu estou descansada fisicamente, sabe? Porque eu tenho uma rotina de acordar sempre no mesmo horário e dormir sempre muito próximo do mesmo horário, né? Essa é uma dica que eu dou para os alunos, que estabeleçam esse tipo de rotina, né? Mas, nesse caso, quando eu dou aula no quarto, né? O Eduardo fica no escritório e eu dou aula no quarto, a cama fica do lado. E aí, meu Deus do céu, a quantidade de vezes que eu abro a boca é muito grande, sabe? E não há sono envolvido, porque eu dormi 6, 7 horas. O que eu geralmente não durmo quando não estou no isolamento, né? Então, eu estou dormindo um pouco mais e eu estou fisicamente menos cansada. Então, como é que eu estou abrindo tanto a boca? Eu hoje percebi uma coisa. E aí os alunos, vê se os professores que estão aí vão concordar comigo. Hoje eu dei aula para uma turma que interagiu muito do início ao fim, sabe? É a minha turma que atualmente tenho 2 ali que interagem mais. A de hoje é a que interage demais, né? Então, eu percebi que durante os 4 tempos de aula eu não abri a boca. Então, eu falei, opa, peraí. Tem 2 coisas que estão interferindo
nessa maneira de dar aula, né? Nesse sono aí aparente. Primeiro é o ambiente, que eu estou dentro do quarto. E o segundo é que a falta de interação, eu dou aula sentada, né? Então, isso é ruim, minha vontade era andar, escrever no quadro, né? E, poxa, quando a gente tá... Aí, Léo, Léo de Madureira, isso aí. E a gente está escrevendo no quadro, não tem sono nenhum. Isso faz toda a diferença, Kinda. Toda a diferença. Então, E até quando você está com sono por dormir pouco, o fato de você ficar te andando para lá e para cá te desperta. E quando alguém Você não interage sente com sono, você, né? te pergunta alguma coisa, faz uma piada que você tem que tentar entender, porque você está ali no Meet, enfim, às vezes você perde alguma coisa, você fica desperto. Então, é impressionante, eu vou bater nessa tecla, como essa interação está fazendo falta para a gente, porque está interferindo até na nossa capacidade de se manter mentalmente completamente acordado. Mas a gente estava falando de rotina, só para a gente não perder o fio da meada. Eu acho que o aluno precisa estabelecer essa rotina para ele, sabe? Assim como as pessoas julgam atualmente que eu faço muita coisa, né? E, ok, vamos lá, talvez seja verdade. É verdade. É verdade. E eu acho que eu só consigo fazer isso porque eu tenho um horário estabelecido para basicamente tudo que eu faço ao longo do dia. Não chega a ser, isso para os alunos e professores amigos que estão aqui, não chega a ser algo paranoico, não, sabe? Não é algo sistêmico, assim, meu Deus, se eu não fizer... Não, eu só procuro acordar e fazer sempre as mesmas coisas nos mesmos horários, e com isso a semana vai acontecendo, e eu tenho conseguido, eu falei isso com o Edward, né, numa conversa anterior, eu tenho conseguido esgotar a maioria do meu trabalho durante a semana. E isso tem sido fundamental para manter a minha cabeça sã, porque final de semana eu faço churrasco com a minha família adora fazer churrasco, né? A gente agora mora numa casa, então a gente gosta mesmo também de fazer churrasco, tá doido para receber os amigos e ainda não pode receber todo mundo junto, né? Tô tentando receber aí aos poucos. Mas, então, a organização, ela fez muita diferença para conseguir dar conta de tantas atividades. Então, eu acho que seria o caminho para o aluno. Marcele, mas você é adulta. Eu vou falar, aluno, mas você tem um objetivo muito grande para alcançar agora. Então, eu tenho meu trabalho para manter, minhas contas para pagar, meu filho para cuidar, eu tenho minha pós para fazer, ok. Mas vocês têm um concurso para passar, vocês têm um ano para acabar, para finalizar. E então, vocês precisam se organizar. Então, as pessoas que forem mais organizadas nesse momento em termos de rotina, e a gente falou naquela nossa conversa que as ações se tornam hábitos, né, Edward? Então, a gente precisa fazer as nossas ações se tornarem rotina, se tornarem hábito, para que aí sim elas sejam intrínsecas, né? Que elas comecem a fazer parte da gente. E aí não é mais esforço. Todo mundo diz, todo livro de autoajuda diz isso, que uma vez que você insere alguma coisa na sua rotina, você deixa de demandar energia para aquela coisa. Você já faz naturalmente. Então, é isso que o aluno e os professores também, que ainda estão meio perdidos. Hoje, eu conversei com o Álvaro, de matemática. Foi uma coincidência, né? Os professores aí do Elite vão saber do que eu estou falando. Eu entrei na sala no Meet, ele estava lá, falei, oi, Álvaro, tudo bem? Ele, oi, eu falei, como é que você está? Aí ele desabafou ali na frente dos alunos. Eu falei, olha, eu vou falar disso na live de hoje. Aí ele pode me usar como exemplo. Aí ele falou, Marcele, eu tô exausto, eu tô a ponto de ter um AVC, sabe? Eu tive uma crise de pânico andando com a minha filha na rua, porque eu tô trabalhando da hora que eu acordo até 2 da manhã. Teve dias que eu virei a madrugada gravando vídeo dos lugares em que eu trabalho, sabe? Para conseguir dar conta. Aí ele falou assim, essa galera aqui do segundo mil que eu tô dando aula, quantas vezes eu entrei na sala virado, ou seja, eu tinha acabado de gravar um vídeo de madrugada e tive que entrar 8 horas para dar aula. Eu falei, Álvaro, mas você tem que saber dizer não, né? Você tem que saber o momento de dizer não. Você tem que conhecer seus limites. Você não pode agarrar tudo
o mundo com as mãos, a não ser que você consiga estabelecer rotineiramente isso na sua vida. E às vezes não cabe. E às vezes não Na cabe. rotina. Uhum. Às vezes não cabe. Sim. Então, muito me preocupou essa conversa com ele. A Bia está aí. Muito me preocupou essa conversa com ele, porque eu percebi que ainda tem professor muito desgastado emocionalmente. Não que a gente não esteja. Eu acho que você também está cansado. A emoção muito mais do que o físico, né? Mas saber Sim, com dizer certeza. não e saber organizar esse tempo nesse momento, sinceramente, é o que vai fazer diferença para a gente não sair disso surtada. Eu acho que tem até um negócio que, vou ser bem honesto, eu nunca não tinha pensado nisso, porque eu acho que na nossa condição de coordenador, a gente pede mais do que, do que é pedido as coisas, né? As coisas que são pedidas pra gente são, digamos, rotina, tem que ser feitas, não tem como a gente dizer sim ou não, né? Mas, realmente, para os professores, eu acho que é até um pouco complicado. Assim, eu não posso estar errado, mas eu acho que eles sentem até um certo receio em dizer não, né? Porque, de certa maneira, né? Tem alguns colégios que não estão tendo aula igual a gente está tendo no Elite, por exemplo, no Pense, né? A gente está tendo um momento ali com o aluno, né, ao vivo, e outros colégios não, aí o cara vai e pede para você fazer alguma coisa, né? Grava aqui, faz um vídeo e tal. E aí, às vezes, você fica meio receoso de talvez dizer não e, né, isso impactar de alguma maneira na sua vida no futuro, naquele colégio, a impressão que você pode ter. Então, assim, a gente até entende certas ações, né, que a gente às vezes julga e tal, pensa que poderia ser diferente, mas eu acho que isso também pode preocupar um pouco ali o professor, né? Sobre os hábitos, a gente estava conversando ontem, eu brinco muito com a física, né, óbvio, que o universo sempre tende para um equilíbrio, o equilíbrio é sempre o menor gasto de energia, né? A menor energia potencial possível. Então, quanto menos energia você gasta no seu corpo para fazer as coisas, que seria ter rotina, ter um hábito, você é melhor. Né? Eu brinco muito que você vai ao banheiro, você não pensa, o que eu tenho que fazer? Abaixar a calça, tirar o zíper, levantar? Não, você não pensa, você só faz. Você faz aquilo há tanto tempo que é normal. Então, várias outras coisas podem não ser tão rotineiras quanto ir ao banheiro, por exemplo, mas elas têm que entrar na sua rotina para que você gaste menos energia e não tenha mais que, pô, que saco, tem que estudar, pô, que saco, tem que trabalhar, mas simplesmente você faz aquilo porque faz parte da sua rotina, com certeza. Tiveram alguns comentários aí. A Kinda falou que não usar as ferramentas também foi um complicador, né? Tem sido um complicador. Exatamente. Além dessa adaptação pedagógica, né, que a gente teve que fazer em planejamento, tanto os coordenadores quanto os professores, teve essa adaptação prática, porque o meio mudou, o canal ficou diferente. E aí, como fazer o aluno se manter, né? Como atrair o aluno mesmo à distância? E aí, uns professores, a gente falou sobre isso, Edward, mantém um modo mais tradicional, porque ele acredita que dessa maneira ele consegue captar o aluno do jeito que ele captava em sala de aula. Outros professores estão começando a se aventurar, né, e aprenderam outras ferramentas, como o Zoom, como o Loom, como o próprio PowerPoint, que se tornou fundamental e essencial aí. A gente aprendeu a fazer uma videoconferência, né? Há tempos atrás, fazer uma videoconferência, a gente podia ter feito tantas e nunca fez, né? E hoje elas são o normal. E muitos professores mais velhos, a Eliana estava aí, não sei se ela ainda está, conseguiram essa superação. E, gente, alunos, foi uma superação. Foi difícil, sabe? Não aprender as coisas em meio a uma situação caótica é algo que demanda muito esforço da gente. E muita certeza de que a gente precisava fazer dar certo. Né? Então tem isso também. A Kinda pontuou, o Edward, que existe uma... Oi, Eliana. Existe uma situação de que os professores ficam com medo de dizer não, porque muitas escolas estão fechando, né? Mas vocês precisam saber seu limite. Se não dá, se dá,
se a gente está pedindo, é porque precisa, né? Enquanto coordenador aí, eu e Edward. Então, se a gente faz um pedido, de fato precisa. Mas se você apresentar uma situação, né, de necessidade, eu e ele, qualquer outro coordenador, nesse momento teria com certeza sensibilidade para entender, né? Então, eu tentei ser bastante, como é que eu vou dizer, condescendente aí com alguns professores num primeiro momento, que eu sabia que para eles era mais difícil. A gente, aos poucos, vai conhecendo a equipe e vai percebendo que para uns é mais fácil do que para outros. Que como eu e você temos realidades diferentes, você mora na casa com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, eu moro com meu marido, então eu tenho uma demanda e você tem outra, né? Então, os professores também têm demandas diferentes. Alguns são solteiros, outros são casados, outros têm filho pequeno, outros têm filho de 20 anos, outros dos filhos já não moram mais com eles. Então, assim, tentar entender isso também para que ele consiga dizer não sem esse medo, né? Porque ele precisa conversar. Eu acho que nesse momento o que ele precisa fazer é se abrir, né? O que você falou? Que é uma confusão mental, existe a necessidade de você dizer não, eu tenho que aprender, eu tenho que me ambientar. Isso aí, tem que aprender, é um aprendizado. Sim. Mas fala. Eu acho que... Não, tá. Só que eu acho que essa diferença também, né, não só do perfil do professor no sentido de quais ferramentas que ele está usando, né? Eu vi muitos professores, eu gosto de dar o exemplo do Maurício, né? O Maurício, ele está fazendo um estilo meio mesclado com o dele, que é usar o quadro, fazer aqueles desenhos mirabolantes que o Maurício faz no PowerPoint. Então ele mandou um vídeo ontem, tipo, de uma aula maneira demais, isso vai ficar gravado, né? Não pode falar palavrão. Maneira demais que ele fez como se fosse o quadro dele no PowerPoint. Então, assim, você vê que o pessoal está se adaptando de alguma forma, porque tem que se adaptar, né? Como você falou, a gente, de certa maneira, está funcionando, né? A gente tá dando a nossa aula, está fazendo ali o melhor que a gente consegue para o aluno, a gente está se adaptando para usar as ferramentas que, como que você disse, já existiam, todas as ferramentas já existiam. A Google, ela fez uma coisa ou outra ali nesse momento de pandemia, né? Umas integrações e tal, mas todas as ferramentas já existiam. E aí eu acho que tem um ponto que é interessante, que talvez a gente destoe aí do que você falou, é que eu acho que os momentos caóticos são melhores para a gente evoluir do que os momentos serenos. Né? Eu acho que em meio ao caos, a nossa obrigatoriedade em melhorar, ela torna a gente um pouco mais produtivo. Não que a gente tenha que ficar no caos o ano inteiro. Mas, assim, ter sei lá, um mês ali, duas semanas, sei lá, de caos, faz com que a gente se force, né? Force a nossa mente para um patamar diferente e a gente possa passar o resto do ano que é mais tranquilo, numa crescente suave, que eu acho que a gente vai ter evoluído. Só que, assim, claro, a pandemia já está aí há muito tempo, né? Esse período caótico já era para ter passado, então a gente continua vivendo em meio a esse caos. Né? Eu acho interessante a Shiner falou aí que o Maurício vai ser contratado pela Microsoft, porque o quadro já é sensacional, imagino ele no PowerPoint. A Nana entrou aí. Oi, tia Nana. O Maurício tem feito as coisas muito legais. Minha tia. Então... uma outra pergunta seria, até que você comentou um pouco, as ferramentas já existiam, a gente passou a usar agora. O que você acha que a gente vai continuar usando depois que essa pandemia acabar? Eu acho que você, por exemplo, falou que já usava o Classroom com seus alunos, né? Alguns... Oi, prima. Alguns realmente, alguns professores já usavam. Mas eu acho que agora isso vai, pelo menos nessa área que a gente dá aula, né? A gente não vai mais abrir mão, acho que a maioria dos professores não vai mais abrir mão disso. Vai criar o Classroom aí com cada turma e já tem um canal legitimado e conhecido que não vai demandar esforço, oi, Dinda, que não vai demandar esforço para conseguir atingir o aluno, sabe? Então, e eu acho, inclusive, que tanto se fala de inclusão digital, mídias digitais, professor e mídias digitais. Sinceramente, se não fosse esse caos, a gente não tinha corrido atrás disso, né? A gente não tinha se adaptado.
Então, a gente vai conseguir fazer uma coisa que antes a gente estava um pouquinho, talvez, não é acostumado à palavra, é acomodado mesmo, sabe? Tá dando certo desse jeito e a gente vai continuar assim. Então, eu acho que agora a gente vai conseguir inserir na sala de aula esses elementos. Gente, assiste um vídeo. Ó, o vídeo para a semana que vem é esse. Assiste que eu vou comentar sobre o vídeo. Então, vai essa conexão do aluno, essa independência que a gente comentou no início, Edward, ela vai permanecer, sabe? A gente vai poder falar, assiste o vídeo que a gente comenta em aula e ele vai assistir, sabe? Ou então, eu vou trazer o vídeo, gente, ó, não vai ser mais um problema, eu não vou precisar aprender a mexer em nada, porque eu já aprendi. Porque eu passei 4 meses, 5 meses apresentando vídeo atrás de vídeo, né? Compartilhando tela, né? Eu vou poder, de repente, dar uma aula extra. Eu fico pensando nisso. Eu vou poder dar uma aula extra virtual, se eu quiser, para o meu aluno. Eu posso criar uma sala, né? Independente da escola, ou com a escola apoiando, ok? Mas eu posso agora criar uma sala com o meu aluno, sabe? Então, essa parte é fantástica, né? O que a pandemia vai deixar na educação eu acho que é um legado bem positivo nesse sentido. É uma coisa que os educadores já buscam há anos, né? Que é a sala de aula invertida. Os educadores batem nessa tecla desde a década de 70, se eu não estou enganado, e a gente meio, de certa maneira, descartou isso, né? Só que agora a gente tem essas ferramentas necessárias demais para e funcionais, né? Porque você podia até reclamar que antes, não tem isso, não tem aquilo, falta. Cara, a Google, eu acho, não ganho nada para isso, tá, gente? Mas a Google, eu acho que ela se superou em vários sentidos para nos dar um apoio muito grande, muito grande. O Meet tem seus problemas, é claro, mas ele é muito perfeito ali, né, para nossa aula. Eles cumprem também, exatamente o papel deles, né? A função deles. A função. E isso era inimaginável há um ano atrás. Se falasse para a gente, não tem problema negativo, a pandemia não é exceção. Exatamente, nada tem um lado negativo. Eu penso muito nisso, sabe? Eu penso muito nisso, que nada tem uma versão só. Nenhuma história tem uma versão só, nenhuma pandemia tem um lado só. Então, se por um lado a gente está tendo um desastre aí no mundo, é um desastre global, perdas escalonadas, enfim, isso é indiscutível, mas para a gente que ainda está aqui, vai sobrar muita coisa boa. E eu acho que é nisso que a gente tem que se apegar, Edward, porque aí eu vou provocar você, né? Que eu falei isso com você na nossa pré-conversa. Eu falei, mas você não acha que essa produtividade demais pode incomodar, né? Será que essa necessidade, ou quase essa imposição velada de que a gente tem que ser produtivo na pandemia, será que isso não incomoda? Né? Aí você pode dar o seu relato e depois eu falo um pouquinho. Sobre isso, eu converso um pouco com os alunos, né? Mas uma coisa que eu sempre pontuo é o seguinte, né? Que foi até a minha primeira pergunta, né? Qual é a diferença, a segunda, eu acho, qual é a diferença entre o pré-pandemia e o pós-pandemia, né? As pessoas, em geral, elas tinham uma rotina, digamos, de horário, né? Ela vai para o trabalho, ela vai para a escola, que seja, ela tinha uma rotina ali física. Mas depois que ela saía do trabalho, depois que ela saía da escola, ela não tinha uma rotina. Né? Então, muitas pessoas alegam que hoje elas não têm tempo, mas têm tempo, né? Não se organizaram ainda, mas elas antes da pandemia elas também não se organizaram, né? Então, eu acho também importante a gente usar a pandemia como um meio de organização, porque em algum momento, se o mundo não acabar, a gente vai voltar. Então, a gente tem que estar preparado exatamente para manter essa rotina, né? Pós-pandemia, né? E sobre, eu acho que a produtividade realmente eu acho que existem uns exemplos um pouco distantes de produtividade. Eu brinco, né, que você é um exemplo distante de produtividade pela quantidade, não só pela eficiência, né, porque eu não consigo medir a eficiência do seu trabalho, mas eu consigo medir a quantidade de coisas que você faz, né, a eficácia do seu trabalho. Que a gente tem grupos juntos, a gente conversa, então a gente vê o que todo mundo está fazendo. Então, assim,
a gente faz porque tem que fazer, obviamente, e a gente faz as outras coisas, né, encaixada na rotina ali. É uma produtividade meio, digamos, necessária, né? Mas, de alguma maneira, eu vejo você sã fazendo tudo que tem que fazer. Assim, eu acho que a produtividade, né, a gente tem, você falou, a gente tem um limite e a gente tem que saber chegar a esse limite, né? Eu olho muito para mim e vejo assim, poxa, eu estou fazendo tanta coisa, né? Eu estou aprendendo 2 idiomas, eu estou estudando para fazer o doutorado, eu estou lendo vários livros, eu estou fazendo as aulas lá no YouTube, não sei o quê. Fala, caramba, tá fazendo muita coisa. Eu não tenho um filho para criar, né? De certa maneira. Eu moro com meus pais, então as coisas de casa, é minha mãe e meu pai, às vezes, que faz. Então, eu tenho uma responsabilidade diferente, né? Talvez se eu tivesse, né, outras coisas para fazer, eu substituiria parte das minhas tarefas por essas outras coisas que eu teria também que fazer. Então, acho que a única diferença é que eu peguei um grupo de coisas que eu quero fazer e comecei a fazer um pouquinho de cada, ou um pouquinho de algumas. Né? Então, dá aquela impressão de que a gente é super produtivo, quando, na verdade, não. Eu fico ali, às vezes, na sala jogando videogame, entre a aula da manhã e a aula da tarde, eu fico vendo Netflix, deitado no sofá. Então, assim, não é que a gente seja super produtivo. Eu acho que a gente tem aproveitado o tempo que a gente já estaria fazendo as coisas da melhor maneira possível. Eu não tenho mais que acordar às 5h30 para estar em sala às 7. Se eu acordar 8, eu não chego atrasado para aula às 8. Então, eu ganhei 2h30, entendeu? De certa forma. Eu acordo 7h30, então eu ganhei 2 horas de vida ali. Que eu não jogo essas 2 horas fora, né? Eu tento aproveitar. Uma coisa que eu ficaria no ônibus, que eu ficaria num trânsito, que eu chegaria mais cedo, eu aproveito de uma outra maneira. Então, eu acho que a gente, né, saber lidar com o que é obrigação nossa, a responsabilidade ali, o que você quer fazer, porque eu acho que é muito importante você se sentir bem também com você, não ficar naquela né? Digamos, aquele padrão, naquela neura ali de só o trabalho, só o estudo, porque é obrigatório, não faço mais nada, o resto é videogame e Netflix. Não, eu acho que você tem que, como você fez, né? Tô na quarentena, vou fazer o quê? Fazer uma pós, né? Vou me especializar, porque de certa maneira você tem mais tempo agora, né? Você perdeu o deslocamento, você acho que almoça em casa, então assim, tem toda uma rotina diferente que acho que a gente tentou criar para aproveitar da melhor forma possível. Acho que eu não sei, isso é bem Edward, se eu importante. cheguei a ter... Eu estou me perguntando isso ainda, se eu cheguei a ter mais tempo, porque todo o tempo que eu ganhei em não deslocar, né, que era um dos maiores, a Alana comentou isso aí, né? O deslocamento tomava muito tempo da gente. E basicamente em não deslocar, né? Já são 2 horas e pouco, e em acordar mais cedo, mais 2 horas e pouco, né? Tem o acordar mais cedo para deslocar. Eu acho que, no meu caso, Marcele, né, com a vida que eu tenho hoje, eu não ganhei esse tempo porque os afazeres da casa passaram a ser meus todo dia, né? Junto com a minha sogra, e que ela mora uma parte da semana aqui comigo e me ajuda muito, né? Faz muita coisa. Então, na verdade, não houve um ganho de tempo, se você, no meu caso, pensando na minha vida, sabe? Porque eu agora, sei lá, faço mais comida, que era uma coisa que eu não fazia, comia mais na rua. Agora eu faço mais comida porque eu tenho um filho para dar comida. Antes ele comia às vezes na minha mãe ou na creche, sabe? Então, eu tô em casa, você não aguenta ver todo dia, porque essa é a parte que você não vive, né? Eu tô em casa, eu não aguento ver a casa, sei lá, uma semana suja. Uma hora eu tenho que parar para arrumar ela, sabe? Então, aquele tempo sobrando, eu também tirei esse tempo e acabei colocando afazeres domésticos, que eu não fazia muito na pandemia, que eu nem me incomodava muito, porque eu não estava em casa. Então, se a casa estava suja, se tinha alguma coisa, Brasil, final de semana eu faço. Se der tempo eu faço, senão eu saio para comer fora, né? E aí isso virava uma bola de neve, eu não curtia a casa, né? E agora a gente se vê, esse ambiente virou nosso ambiente de lazer, virou nosso ambiente de trabalho, sabe? Virou nosso ambiente de relaxar,
sabe? De tudo, de fazer atividade física, né? Tem gente que malha em casa, né? Não é o meu caso, eu não faço atividade em casa, mas enfim, então eu acho que tudo é. Tia Nana malha em casa, né, Tia Nana? É tudo estabelecer as suas prioridades e os seus objetivos. Tem coisas que eu não tinha como abrir mão de fazer, né? E como que eu ia, já que eu não posso abrir mão do meu trabalho, e ele é uma coisa que eu nem quero abrir mão, né? Não é que não posso, eu também não quero abrir mão. Como fazer para isso se encaixar dentro do meu dia? Decisões têm que ser tomadas, prioridades têm que ser estabelecidas. Sim. E eu acho que foi isso que eu fiz, é isso que você está fazendo, aproveitando esse tempo. Gente, cuidado com o tempo, espero que façam mais uma hora. Sim. Então, a gente acabou de anunciar aqui, obrigado, Carol, que a gente tem 2 minutos para a live, né? Então ela encerra. Eu odeio esse tempo do Instagram, eu nunca consegui fazer em 1 hora só. Tá? Então, assim que tiver uns 15, 20 segundos, eu vou encerrar e aí a gente vai começar de novo, porque a gente ainda vai falar algumas coisinhas a mais aí para vocês. Então, tá? Não, então é isso. Alguém falou ali que as responsabilidades da minha vida e da sua são diferentes, né? Exatamente. Cada professor, cada aluno, porque a gente tem os 2 grupos aqui com a gente hoje, cada professor e cada aluno tem responsabilidade diferente. Você precisa estabelecer dentro das suas responsabilidades o que são suas prioridades, sabe? E por que não, já que você provavelmente ganhou um tempinho extra, ou talvez ganhou um tempinho extra, por que não fazer alguma coisa que estava adormecida que há muito tempo você não faz? Né? Eu acho que esse foi o caminho que você pensou e eu também. Né? Eu com a pós e você aí com o seu idioma, enfim, com as coisas que você está aprendendo. Então, só para recapitular aí, né, o que a gente estava comentando, que a gente tem rotinas diferentes, a gente tem rotinas parecidas, né, por conta do trabalho, mas a gente tem rotinas muito diferentes por conta da nossa própria vida pessoal, né, do que a gente faz fora do ambiente de trabalho. E o que você falou que eu acho que é muito importante definir as prioridades. Eu lembro de uma frase do filme Os Incríveis, né, a animação, que o vilão falava uma frase que me marcou muito, eu não sei porquê. Quer dizer, eu sei porquê, mas é muito legal. Que ele queria dar superpoder para todas as pessoas. Aí ele virou e falou assim, quando todo mundo for super-herói, ninguém mais vai ser. E essa frase me marcou muito, porque se tudo for prioridade, nada é prioridade. Eu acho que é a mesma coisa, né? Então, você não sabe por onde começar. Talvez seja difícil classificar as prioridades, mas você tem que criar uma escala. A minha escala é trabalho primeiro, e aí depois vem alguns estudos que eu tenho que fazer, aí depois vem uns estudos pessoais. Então, assim, eu tenho uma escala de trabalho que eu tenho que cumprir, né? O resto pode até ser que eu não faça, mas aquilo que está marcado com estrelinha, eu tenho que necessariamente fazer, né? Então, talvez seja isso que tem que descobrir na sua rotina o que é a prioridade. Falando disso, Edward, eu falei com o Eduardo, né? Falei, caramba, Edu, eu fiz uma coisa que eu sempre quis fazer e que eu nunca tinha feito antes da quarentena, que é uma coisa tão idiota, que é no início da semana anotar tudo que eu preciso fazer e colocar em ordem, tipo, isso é urgente, e aí o que é urgente geralmente eu coloco com marca-texto, né? E aí para ficar bem visível, e aí às vezes teve uma semana que eu coloquei assim, segunda, o que era emergencial para segunda, Sim. o que podia ficar para terça, o que podia ficar para quarta, quinta e sexta, e aí fiz isso, e aí consegui já mentalmente depois do início colocar só em tópico, tipo, semana de segunda, eu botava assim, de 6 a, sei lá, qualquer dia aí, fazendo 5 ou 7 dias no completo, de 6 a tanto, e aí colocava uma lista, e aí eu termino no dia seguinte, abri o caderno no mesmo dia e ticava. Ó, fiz isso. Então já teve coisa de eu falar, caraca, tem que fazer isso ainda, né? E não pode passar de hoje. Então, e aí eu parava tudo que eu estava fazendo que fosse, de repente, extra, né? Ou do meu agrado, só para relaxar.
deixava de fazer e parava para fazer o que eu tinha que fazer, que era o meu trabalho, geralmente alguma coisa relacionada ao trabalho, né? Então é isso, assim, eu consegui. Hoje eu tenho essa listinha semanalmente, sabe? E essa listinha se tornou prioridade. Eu acho que todo mundo devia fazer isso, porque me ajudou bastante. Acredito que ajude, você deve fazer algo semelhante, não sei. Mas é isso, no final da semana existe um básico que tem que estar cumprido, sabe? Sim. Existem algumas coisas que podem ficar para outra semana? Existem dentro daquela lista. Mas existe o básico que eu não posso deixar de fazer. Então, Sim. isso me ajudou a me orientar e a não perder os prazos, porque eu acho que tem gente aí que está assistindo a gente, alguns alunos que não tem, de repente, meu pai, minha mãe, mas não tem noção da quantidade de prazos que a gente tem que cumprir, né, de entrega de material, de revisão, sabe? Todo dia da semana tem alguma coisa para entregar, sabe? O Felipe falou aí também que faz a listinha. Eu vou colocar até uma pergunta que ele fez aqui para gente, que aparece dar um pop-up aí, que é no caso do aluno de curso, cuja prioridade é tudo que cai, está falando que a gente está ajudando muito. Como vocês estão ajudando os seus alunos? Acho que não sei se é uma pergunta, né? Que tá faltando o resto ali. Enquanto coordenadores, o resto não passou, a organizar. Né? Tipo, é que a pergunta ficou muito grande, Felipe, não deu para ler tudo, mas acho que é como que, enquanto a gente coordenador, está ajudando os alunos nesse sentido de tudo cai, né? Tudo é importante. Você tem feito alguma lista de prioridades para o aluno? Como é que você tem ajudado ele nesse ponto aí? Olha, o que eu tenho feito é que, como a gente tem a aula, que é o básico, e a gente tem os exercícios do material didático, ok? Então, quando eu mando uma atividade extra, é a atividade extra que eu quero reforçar. Porque o assunto, ele é imenso. Mas se eu mando uma atividade, é para ele, eu entendo, eu espero que eles façam isso, se não fazem, se estão ouvindo, se vão ouvir que façam, aquela atividade ali, na minha opinião, é o que ele não pode deixar de fazer. É o que ele não pode deixar de ver. Então, quando eu mando, o que tem acontecido no meu caso, que sou de inglês, existe, isso é um problema, né, estrutural da matéria, tá? Você vai entender quando eu falar, Edward. Existe o planejamento. Esse planejamento tem, às vezes, 3 matérias para serem dadas numa semana, né? Ou seja, às vezes 3 matérias em 3 tempos de aula, 4 matérias em 4 tempos de aula. Você deve viver algo muito semelhante. Sim. Acho que eu esqueci o que eu ia falar. Peraí. Sobre as atividades que você quer reforçar do aluno. As atividades que eu quero reforçar. Ah, lembrei. Então, a gente tem um planejamento com aqueles tópicos gramaticais. Se eu ficar dando só gramática, isso já extingue toda a minha aula. Esse é fato. Só que não cai só gramática em todas as provas. Cai interpretação e não é pouca, não. E provas como a AFA, por exemplo, só cai interpretação. Cai 3 de gramática contextualizada, que se tu não acertar todas as de interpretação, você está dentro. Tem a EFON, que cai menos de interpretação, mas tem a IAR que tem 24, que de cada texto, 2 são de interpretação e 1 é de gramática. E aí? Você tem a Escola Naval, que até 2 anos agora já parou, você tinha 10 questões de interpretação. Então, assim, e isso não é visto na sala. Então, o que eu faço? Isso é uma coisa que ele tem que priorizar. Então, eu tenho colocado, sempre que possível, atividades ligadas à interpretação, para que ele possa... Então, o que eu mando como extra é a parte que eu tento reforçar, né, com eles. No caso de física, pelo menos o que eu tenho feito é não mandar atividades extras. Acho que até hoje eu não mandei uma atividade extra para os alunos que não tenha sido exercício da apostila. Né? E pensando exatamente como o Felipe falou aí, no início eu até pensei em fazer um monte disso, né? Só que aí eu acho que a gente ia sobrecarregar os alunos, que às vezes a gente pode perder até a mão ali, né? Desconhecer um pouco o método. Mas agora eu só mando exercício, inclusive tá lá nas trilhas, né, que a gente faz, né, pro Elite, eu coloco só os exercícios da apostila. E assim, são 4, 5 exercícios no máximo, num grupo de 30, 40, que às vezes eu boto na apostila, eu boto ali sei lá, uns 30%. Um universo menor. Bem menor,
que é assim, ó, é digamos, de cada tipo, né? Você tem lá uma fórmula, você tem 3 fórmulas, eu boto um de cada fórmula, para o cara ver o básico. Se ele souber, se ele conseguir fazer aquilo, beleza. E aí parte para o próximo. Ele pode não se tornar um especialista naquele tópico, né? Mas ele com certeza vai sair dali sabendo o mínimo que ele tem que saber para avançar depois. Né? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente guia, de certa maneira, o aluno. Né? Eu não falo, faz todos os exercícios, não, faz esses 3 aqui, 4. Né? Que seria o que você faz dando um reforço ali. Ó, não precisa fazer tudo, mas faz esse daqui, esse grupo que vai ser interessante. Né? Então, acho que é assim que a gente tem ajudado um pouco guiado, né? Acho que um pouco os nossos alunos. Né? Acho que uma outra coisa que a gente até conversou ontem também, que a gente trocou já alguma ideia aí, que foi, você falou que tenta fazer tudo durante a semana e sábado e domingo tenta ao máximo, acho que sábado você falou que não, né? Ainda faz algumas coisas, mas tenta ao máximo ali ficar off. Né? A gente tem alguns relatos de alguns colegas que estavam trabalhando, né, de domingo a domingo, perdendo a cabeça. A gente viu em algumas reuniões alguns dos nossos colegas perdendo a cabeça mesmo, né, por esse fluxo, né, de trabalho e tal. Eu acho que a gente, com o celular, com o WhatsApp, com o e-mail, a gente já estava um pouco 24 horas ligado, né, e talvez com a pandemia isso tenha piorado muito. Né? Durante a semana, como é que você tenta ou não tenta evitar um pouco esse contato com, principalmente o celular? Eu acho que é o maior meio de contato nosso, né? E do final de semana você tenta não ver essas coisas. Como é que você está tentando lidar com isso? Durante a semana, não tento. Durante a semana, qualquer hora é hora. Meus amigos de profissão, né? E até da própria equipe, né? Tá bom, mãe, vai ficar com ele, já tá na hora dele dormir. Vai ficar gravada, tá? A senhora pode assistir depois, não se preocupe. Mãe, vai lá. Aí eu tento. Qual foi a pergunta? Dei uma de Dolly agora. Falei com a mamãe. Você falou da organização da semana, né? Como é que eu faço? Então, com o celular. Eu confesso que durante a semana eu mexo 24 horas por dia, sabe? Respondo 24 horas por dia, até a hora que eu vou dormir. Então, tem professor que é mais próximo de mim, que às vezes me vê online e puxa um assunto 11h30, meia-noite, e eu respondo. E tem dúvida que algum aluno me deixou, sei lá, 7 da noite, eu respondo 1 da manhã. Uma quase eu não durmo, mas meia-noite e pouco, 11 e pouca, eu respondo, sabe? Então, enquanto eu estiver acordada, eu de fato estou trabalhando o tempo inteiro durante a semana. Então, eu acordei de 7 até meia-noite, que esse tem sido o meu fluxo de vida, né? Acordado, 7 à meia-noite. Eu confesso que eu não meço isso. Tem uma amiga minha, Vivian, né? Ela não está aqui, de inglês, né? Ela falou, pô, Marcele, com a galera da minha equipe, eu estabeleci um horário comercial para dúvidas. De 8 às 5 eu respondo, de 8 às 7, de 7 às 7. Eu não lembro o horário que ela fixou, né? Eu achei bastante saudável, sabe? Com fazer certeza. isso. Pena que eu não consigo, entendeu? Sabe? Cada um tem sua limitação. Sim. Aí eu falei com você, né? Cara, eu vejo uma dúvida do aluno, vai me dando uma coceira que enquanto eu não respondo, aquilo, eu fico agoniada. Ou então uma dúvida de um professor sobre alguma coisa, eu ainda estou faltando responder a Juliana, que me perguntou aqui um negócio no WhatsApp sobre o trabalho que eu ainda não respondi, que eu estava para entrar na live. Então, assim, eu não desligo até a hora de dormir. Durmo bem, tá? Durmo bem, consigo dormir bem. Eu acho que por conta do estabelecimento do horário, sabe? Entendi. O meu corpo se habituou de 7 à meia-noite nessa pandemia, ficar ligadão 24 horas. Quando dá sábado, eu já diminuo sensivelmente a quantidade de horas que eu mexo no celular, sabe? As pessoas também me procuram muito menos no sábado e no domingo, né? E eu também procuro o celular muito menos, porque aí é o dia que eu vou dar conta da minha vida pessoal. É o dia que eu vou
arrumar minha casa, vou varrer minha casa toda. É o dia que o Edu desce, como ele desceu hoje, sexta, já está na pré-fim de semana, né? Para arrumar lá a churrasqueira, para arrumar a parte para a gente, às vezes, desce e fica lá embaixo no final de semana. O que o Edward bebe? O quê? Bebe de álcool? Beber? Não. O que Não entendi. Uma curiosidade, o que o Edward bebe? Não sei. Ah, o que você está bebendo? Água. É É, água. porque tá vendo no canudinho? Eu acho que é isso que ela tá perguntando. Ah, não, é água, gente, tá? É água pura. Ô, Tia Mãe, eu sei que você deve estar bebendo uma cerveja, mas o Edward não tá, não. Não, eu não sou de beber, não. Então, no final de semana eu tenho feito isso. E aí, domingo é basicamente realmente família, assim, sabe? Uhum. Não faço nada. Faço comida, fico com o Bernardo, enfim. A questão o Bernardo dorme muito cedo, né? Todo dia, até no domingo, se eu ficar com ele acordado o tempo inteiro e eu fico, ele 7, 8 horas está na cama. Então, domingo à noite, quando o Eduardo vai para a loja, porque eu tenho uma vida que meu marido fica na loja quase todo dia, né? Então, quando ele vai para a loja, das duas, uma, ou eu sento para ver alguma coisa legal na televisão, um fantástico, eu gosto de assistir noticiário, a dessa, ou vejo uma série que eu gosto, mas é menos provável, mas eu vejo as séries de Chicago, a série Chicago, gosto. Ou, olha, domingo eu não lembro um domingo dessa pandemia que eu tenha trabalhado. Só aquele primeiro mês, sabe? Sim. Que foi uma loucura total. E aí eu tenho tentado manter essa rotina, sabe? Falando em bebê, mas tem. Vai lá, mano. Beijo. Então eu tenho tentado manter isso tem me feito um bem, sabe? Eu acho que essa é uma das coisas que tem me ajudado a conseguir se manter saudável nesse período de quarentena. Saudável, que eu te quero dizer, mentalmente, né? Mentalmente, sim, claro. Mentalmente. Nesse Eu ponto eu acho que é tenho isso. dificuldade também, mas eu tento não mexer no celular. Eu tento, antes de dormir, largar o celular, eu pego o Kindle, fico lendo, e aí eu adormeço. Né? Tipo, tenho adormecido ali lendo. Tento ao máximo não pegar, porque eu tô me achando viciado, sabe? Uhum. Em rede social, em celular e tal. Estamos todos, Edward. Então eu tô... Porque a nossa vida não é mais presencial. Então não tem como. Também não se cobre tanto, entendeu? Porque a gente está vivendo uma vida virtual. O que a gente está fazendo aqui é uma Sim. vida virtual, né? Então, isso é meio que inevitável. Eu acho assim, se você começar, aluno e professores, perceberem que isso está atrapalhando o seu rendimento, aí sim eu acho que você tem que dar uma pausa. Que nem eu comentei com você, né? Pô, às vezes ficar o dia inteiro no celular. Às vezes eu estou ali com o Eduardo e o Bernardo no sofá e eu estou me vendo no celular. Então, isso às vezes não me faz muito bem. Então, eu tenho tentado me policiar para. Pô, não preciso responder agora. Pode ser daqui a uma hora, quando o Bernardo estiver dormindo e o Eduardo estiver trabalhando, sabe? Então. Mas eu acho que a gente nessa quarentena não vai ter muito como fugir disso, né? Porque a nossa vida virou isso aqui, virou celular, internet. Exatamente. Acho que é isso. Essa é inevitável, mas realmente tentar evitar um pouquinho, tentar mudar aqueles hábitos, né, que às vezes são ruins da gente. Pelo menos eu penso assim, né, ficar mexendo direto no celular. Eu brigo muito com a minha mãe sobre isso. Então, mas como você falou, né, se você está bem, está equilibrado, eu acho que é tudo uma questão de saber dosar ali, né? E aí vem a parte do nosso autoconhecimento, né? Eu acho que essa quarentena tem que esse isolamento. Eu não gosto de falar quarentena porque de 40 já passou há muito tempo, né? Há muito tempo. Quarentena de meses, né? Daqui a pouco. O isolamento, ele tem que servir, já que a gente está mais tempo com a gente mesmo, né? Ele tem que servir para a gente tentar se conhecer, sabe? Então é isso. Pô, eu acho que uma outra coisa que a gente conversou, né? A gente tocou um pouquinho nisso, mas você falou, né? Não tem a ideia de que a gente é super produtivo, claro.
e que a gente, obviamente, procrastina. Eu acho que, como todo mundo, a gente quer adiar fazer as coisas, principalmente aquelas coisas que são mais chatas, né? Existem, a gente falou, a gente deu várias coisas já sobre como adiar essa procrastinação, né? Como evitar e tal. Como é que você lidar com isso quando você sente que às vezes a gente não vê que está procrastinando, né? Mas quando você verifica isso, o que você tenta fazer para evitar? Você falou da sua rotina, você faz mais alguma coisa? Eu dou uma surtada quando eu percebo que era para eu ter feito e que teve alguma coisa que foi passando e eu não fiz. E aí eu fico, em algum momento da semana, um pouco desequilibrada, né? Sabe? Uhum. Em desequilíbrio. Às vezes uns 2 dias, assim, tentando dar conta de uma coisa que eu deixei de fazer. É claro que isso acontece, a gente não é uma máquina, né? Então, a gente, a gente é produtivo dentro de um Aham. limite, dentro de um padrão, mas existem momentos aí desses 4 meses que a gente está vivendo de isolamento que eu já me vi um pouco em desequilíbrio. E aí muito o que fazer, assim, parar tudo e fazer aquilo que você estava procrastinando. O que eu acho que acontece é que quando eu faço isso, o resultado não é muito bom, porque Ah, você já sim. faz aquilo com uma certa angústia, com um certo peso, Angústia, sabe? ansiedade, aham. Faz É, mais rápido do que você faço mais poderia fazer. rápido, Aham. sabe? Então, e aí o resultado geralmente não é muito bom, né? Aquela tal eficiência do trabalho, às Sim. vezes não acontece tanto por conta do tanto que você procrastinou e você tem que fazer agora, porque agora se não fizer, ferrou, Agora é o né? deadline, tem que Agora é o entregar. deadline. Se não Isso, fizer, exato. acabou. E aí você se esgota um pouco mais. E aí você entra um pouquinho em desequilíbrio com você mesmo. E aí Uhum. olha só como isso é uma bola de neve, porque se você entra um pouco em desequilíbrio com você mesmo por conta dessa procrastinação excessiva, se você viver procrastinando, você vai viver em desequilíbrio. E Sim, aí a sua mente não funciona, seu corpo não funciona, sabe? Uma série de coisas que você precisa dar conta, você não vai dar conta, por conta desse desequilíbrio completo que você está vivendo, né? Com a sua mente, com tudo que você tem com tudo que você precisa fazer, né? Eu acho sim. que é mais ou menos por aí. Mas existe esse momento de desequilíbrio, existe sim. É bom falar isso para as pessoas, né? Porque eu acho que quando as pessoas se desequilibram, elas acham que elas estão erradas, que elas são esquisitas, né? Por se desequilibrarem. É, Mas eu acho que isso é completamente normal, cada um lida de uma maneira diferente, né? Eu tinha tenho ainda, né? Eu não sou muito de ficar assim ansioso, nervoso e tal, sei que, mas de vez em quando ali todo esse estresse acumulado tem alguns ataques de ansiedade, né? Então eu passo ali a maior parte do tempo normal e de repente dá um ataque. um pico, Então realmente acho que a gente saber lidar com isso, né? Sempre tentar evitar, obviamente, a procrastinação. Eu acho que a improdutiva, né? Porque tem aquela produtiva, que é o momento de descanso e tal, isso é é isso aí. fundamental. Isso, como você falou, né? Gera um desgaste emocional e talvez a gente esteja com também um certo desgaste físico na quarentena, né? Não por ficar em pé dando aula o dia inteiro, mas talvez por nosso caso, que a gente está sentado dando aula o dia inteiro, sentado trabalhando na coordenação, sentado descansando, né? Você tem sentido esse desgaste físico mais que o emocional mais que o físico? Como é que tem sido isso para você? Eu tenho sentido mais o emocional do que o físico. No Uhum. primeiro mês, eu senti muito. Alguns professores e alguns alunos devem ter sentido a mesma coisa, um pouco a coluna, né? De ficar muito tempo sentado. E aí eu colocava isso. É isso aí, Felipe. Dor na coluna antes dos 30 tá tendo. Eu vou te expulsar daqui, Felipe, porque toda hora você fica me lembrando que eu vou fazer 30 ano que vem. Eu vou te expulsar daqui também. Então, de fato, isso me incomodou um pouco nos 30 primeiros dias, né? Mas não tem me incomodado mais, né? Essa parte
ergométrica, seria muito bom que a gente prestasse atenção, apesar de a gente não fazê-lo. Então, um ambiente saudável de trabalho e de estudo é muito... Obrigada, Gabriel. Beijão. Um ambiente saudável de estudo, ele é fundamental. Quando eu falo saudável, a Kinda falou no início, né? É o silêncio, é a tua cadeira, é uma mesa para você estudar, sabe? É até uma luz, né? Uma luz, um lugar que não seja muito escuro, porque às vezes você quer estudar à noite. Se você estudar à noite numa penumbra, dá um sono absurdo. Claro que faz mal à vista, né? Também. Isso é bioquímica aí, eu não entendo tanto, mas a Mércia já explicou isso muito bem em algum momento. Então, a nossa noite foi feita para dormir, né? Todos os nossos níveis aí vão baixando. E aí o Hermes passou aqui, ele podia estar aqui agora para dar uma aula, mas ele já saiu. E aí à noite a gente tem que trabalhar e a gente fica sentado, sabe? Então, essa parte do físico me cansou mais no primeiro momento da pandemia e agora eu não sinto mais um desgaste físico. Eu até brinco, quando eu fico abrindo a boca com os alunos, eu falo, pô, eu juro que eu não tô com sono, cara. Eu não tô cansada, né? Fisicamente. Alguém aqui no início na primeira live falou que dar aula no modo EAD desgasta muito, né? E eu acho que desgasta muito a mente, não desgasta muito o corpo, né? Na minha opinião. Então, fisicamente, eu me sinto bem, mas eu também tenho toda essa parte aí da minha vida pessoal, que com a cirurgia tudo ficou melhor para mim, né? Mas eu acho que seria muito saudável, e é o que eu vou começar a fazer agora por recomendação médica, que eu acho que é o que todo mundo já sabe que tem que fazer, é se manter minimamente ativo com certeza. com uma atividade, né? Com uma atividade. Ah, mas, meu Deus, eu nunca malhei, eu nunca fiz nada. A minha própria mãe, esses dias, foi caminhar. Eu falei, tu não vai caminhar quando a praia tá liberada. Aí tu vai caminhar quando a praia tá fechada? Qual é o teu problema, mãe? Sabe? Mas é isso. E talvez sobre um pouquinho mais de tempo. Então, por que não caminhar? Sim. Por que não? E aí a gente vai descobrir pedalar, né, Tia Nana? Isso aí, Tia Nana, o Edward, ela é uma atleta, tá? Ela faz de tudo um pouco, é quase triatlon. Ela sai, nada, depois caminha, depois pedala, depois corre. É um negócio assim, é um exemplo. Aí, maneiro. Já pode pegar como exemplo, Marcelo, olha só. Ela briga dessa comigo, né, para alongar, então... Tá certo, isso aí, tem que brigar mesmo. E a gente tem que... Por que não aprender? Eu só não queria que a gente fosse resistente nesse período de pandemia, que eu sei que está acontecendo um caos no mundo. Mas enquanto, graças a Deus, a gente se mantém vivo, né? Por que não tentar tirar alguma coisa positiva disso? Sim. Porque, sinceramente, negativa já tem sobrando. Negativa já deu, sabe? Então, por que não aproveitar esse tempo para se manter ativo fisicamente, para o teu cansaço físico não se sobrepor, né, na sua vida. Mas no meu caso, eu confesso que o físico não é o meu problema agora. Né? Eu não sei se alguém está sentindo mais. Você é um cara que malha, né? Faz atividade. Mas talvez... A academia voltou essa semana, então ainda voltei para academia essa semana, mas mesmo sem academia eu estava correndo de máscara, sempre. Ia até ali, voltava. Às vezes ia para a praça, dava aquela malhada ali na praça, mas realmente, eu acho... Como eu falei, eu tenho problemas para dormir, né? E quando eu não faço atividade, principalmente à noite, eu tenho mais problema ainda para dormir. Então, essa atividade não só é uma coisa saudável, necessária e tal, mas como para mim é uma coisa que me ajuda a dormir. Porque eu fico cansado, foi o que você falou, a gente se sente cansado emocionalmente por conta do nosso trabalho. O nosso trabalho é muito mais intelectual, né, do que braçal. Mesmo em sala, você está mais tempo pensando do que outra coisa. E esse desgaste é muito ruim para você dormir, porque o seu corpo não está cansado para descansar efetivamente. Pelo menos eu me sinto assim muito. E aí essa atividade, ela contribui, né?
tem uma série de hormônios que são liberados, tem umas paradas assim meio esquisitas que contribuem também para a gente poder até ter uma vida mais saudável, até fazer as atividades intelectuais são melhores quando você faz mais atividade física, né? A Kinda falou que começou aí, tem algumas semanas, a fazer atividade com o Leandro lá em Salvador. A gente está tendo uma participação especial direto de Salvador, tá, Edward? Sim, tá aí, desde a primeira live ela tá com a gente. Eu sei. Mas, então, assim, o que a gente quer dizer com tudo isso é que não é para você se descobrir um super-herói na quarentena, né? Em época de pandemia, em época de isolamento, em época que está acontecendo tudo isso. Mas tem coisas que você não vai ter como abrir mão de fazer. E você vai ter que fazer bem, porque é o seu trabalho. De repente você não é professor, mas talvez a maioria aí seja, né? Talvez você seja aluno, agita aí, e você precisa dar conta dos teus estudos. E como fazer isso? O que eu posso inserir na minha vida no momento de quarentena para que eu consiga dar conta de tudo que eu quero e de tudo que eu preciso fazer, né? Então, o que a gente está falando muito aqui é das dificuldades, mas para a gente superar essas dificuldades. Porque é conversando e é ouvindo o que o outro passa também, como a gente passa, que a gente consegue ir melhorando, né? Então, um vislumbre até de coisas que a gente não sabia que a gente tem como problema e até de soluções, né? Que às vezes as pessoas fazem e falam, que legal, vou tentar fazer assim, ou vou tentar fazer parecido, né? A sua tia deu uma dica aí de chá de avacidreira. Eu tenho tomado um chazinho à noite. Às vezes, realmente. O que você falou eu achei muito interessante, Eduardo. A gente não está cansado, às vezes, fisicamente para dormir. E como dormir? Eu vi muita gente com insônia no início da quarentena. Eu não sei se... eu vi muitos relatos, né? Eu acho que é por isso, porque existe um desgaste mental e a tua mente não para, mas o desgaste físico não acompanhou o desgaste mental. Sim. E aí tua mente continua funcionando e teu corpo, ele quer continuar trabalhando, aí você não dorme. Exatamente. Sabe? Então você precisa, de repente, até inserir a atividade aí para ver se você desgasta um pouco mais esse teu corpo, né? Para ver se esse cansaço chega e você efetivamente descansa. Durmo melhor, com certeza. Acho que isso é muito importante também. Bacana. Uma outra coisa que a gente conversou também, a gente conversou muitas coisas, só para avisar, a gente passou umas 3 horas, eu acho, conversando pré-live, falando várias paradas assim, né? A gente já comentou um pouco aí que é desgastante, né, para o professor, porque talvez ele tenha que se preparar muito mais para a aula online do que para a aula presencial. Né? Não que o professor não se prepare para a aula presencial, é claro, mas ele já está mais acostumado aqui, né? Então ele passa mais tempo. Uma das coisas que a gente debateu muito no início lá da pandemia foi que os professores estavam falando que, mesmo tendo reduzido a carga, né, a carga efetiva de aula, ele estava trabalhando mais, né, porque ele tinha que se preparar mais, ele tinha que usar mais as mídias sociais, não só as mídias sociais, mas as ferramentas, exatamente. Então ele teve que aprender, às vezes, a usar as ferramentas, se desgastou para aquilo, né? Então, você teve muito esse desgaste também, né? E você ainda... Só que a minha pergunta você tem esse desgaste ainda hoje, depois desses vários meses com a pandemia? O desgaste de preparação, que você está dizendo? Depende da atividade que eu estiver desempenhando, mas, por exemplo, eu diria que sim e não, depende do quão disposta eu estou na semana. Por exemplo, porque algumas aulas eu dei, e aí isso não exige de mim muita preparação. Eu abri e falar, gente, vamos lá, a gente vai falar disso aqui. Abro o documento de Word e começo a digitar como se eu estivesse escrevendo no quadro. Então, eu estou ali executando uma atividade que eu executaria em pé no quadro. Né? Então, meu desgaste de preparação para aquela aula não foi muito grande. No máximo, eu deixo aqui uma gramática do meu lado, sabe? Vou dando uma olhada ali em umas frases mais legais, uns exemplos que eu quero,
né, destacar com os alunos, deixo ali um ou dois materiais aqui do meu lado na mesa e vou montando na hora. Quando eu faço isso, o meu desgaste não é muito grande, sabe? Inclusive, é uma dica para você, de repente, não se desgastar. É você dar basicamente a aula que você daria, só que no Word, sabe? No Word. Ou na mesa digitalizadora, por exemplo, Sim. que é o que você tem, né? Então, seria muito bom isso. Só que tem vezes que eu preciso produzir o material antes da aula, porque tem matérias que, se eu usar só naqueles... Isso tem acontecido mais nos últimos tempos, eu tenho me sentido mais desgastada. Preparando material antes da aula. Então, para cada aula eu aí entro no ED, vejo qual é a matéria da semana, aí vejo qual é o concurso, porque eu só dou aula para o militar, né? Vejo qual é... Oi, Marília. Vejo qual é o concurso, no caso do Elite, né? E aí tento adaptar aquilo para aquele concurso e aí monto o material. E aí, essa montagem de material para que a minha aula seja otimizada é uma montagem cansativa. Mesmo que seja em Word, porque eu não tenho feito essas que eu estou dando na sala, eu não tenho mais usado muito PowerPoint, tá? Eu tenho usado mesmo o documento de Word, faço ali uma edição muito rápida, com cor, né? Mas como se fosse mais um quadro. Então, nesse sentido, eu não tenho me desgastado tanto quando eu deixo para dar aula na hora da aula. Entendi. Mas quando eu deixo para preparar, e isso tem acontecido nos últimos tempos, eu confesso que eu fico mais cansada, porque eu tenho 2 trabalhos, né? Sim. O desgaste de montar a aula para o aluno e perceber ali... Porque aí, quando você está montando, né, a gente é professor, perfeccionista, que é o melhor exemplo, né? Já que eu tive tempo de preparar, vamos lá, vou preparar isso direito. Aí a gente procura, eu abro uma gramática, abro outra, entro na internet, pego um exemplo, aí entro no material da pós, vejo se o cara da pós falou uma coisa mais interessante para eu colocar na matéria. Então, isso é cansativo. Em compensação, Edward, a gente vai entrar, né, Kinda? A gente vai entrar num outro mérito. Se você faz isso porque ama, você está cansado, mas você consegue levar isso razoavelmente numa boa. Razoavelmente bem, né? E eu acho que essa pandemia vai servir para muitos professores perceberem, muitos profissionais de outras áreas perceberem se faz o que realmente gostam, sabe? Porque a gente está trabalhando 24 horas, e se você estiver trabalhando 24 horas com algo que você não gosta, não é a sua, você certamente está surtando mais do que o outro professor. Sim. Né? Eu acho que isso está acontecendo. Então, para mim, é assim que funciona. Há um desgaste de preparação que ainda acontece, sim. Sabe? Ele é muito maior, inclusive, do que o desgaste da aula. Muito maior. Fala, Kinda. Kinda quer falar alguma coisa. Ela já falou mais. Quando ela pergunta aí, por que eu perguntei isso? Né? Que eu tenho uma impressão diferente desse desgaste, né? Eu concordo que a gente tem um desgaste maior em algum momento, mas, por exemplo, hoje eu tenho todas as minhas aulas em slide. Todas. Se eu quiser dar o curso inteiro, eu tenho slide para isso. Desde o do nono 1000 até a IMITA. Tá no slide. Então, eu tive um desgaste para fazer isso, obviamente. Né? Mas que foi durante a quarentena ou não? Foi ao longo da vida? Então, muita coisa eu já tinha pronta. A quarentena só acelerou o processo de fazer algumas coisas. Porque a gente gravou vários vídeos e tal. Então, eu aproveitei para acelerar isso. Então, hoje eu tenho tudo pronto. E, realmente, foi desgastante. Mas eu não preciso mais fazer isso, né? Então, eu vou para todas as turmas. Qualquer turma, hoje eu posso abrir um slide. E eu escrevo por cima do slide, né? Porque o PowerPoint permite isso. Eu escrevo por cima do slide. Então, assim, tem aquele trabalho de sala de aula ainda, mas não é o trabalho completo, sabe, de sala de aula. E tem umas coisas boas que você falou, dos exemplos, né? Eu sou péssimo desenhando. No papel, no quadro virtual, então nem se fala. Mentiroso. Não, o meu quadro é organizar. A letra é bonita. Eu vou defender, a minha letra é bonita, mas o meu desenho é horrível. 1 milhão de vezes, pelo amor meu desenho é horrível, Marcelo, eu admito. E aí, hoje não, eu pego ali um GIF realmente na internet, e às vezes a gente descobre que precisa de alguma coisa na hora. Então, uma coisa boa que eu tenho feito é, às vezes eu abro ali
uma aba, tô lá escrevendo no PDF, eu abro uma aba do lado ali e digito, procuro uma coisa, os alunos vendo a pesquisa e tal, eu falo, ó, tá vendo, tem um negócio aqui a mais, tem um negócio ali a mais. Então, assim, eu entendo, eu tenho só essa opinião diferente, né, que foi mais desgastante, mas que não só a aula se tornou melhor, eu acho, porque eu pesquisei mais para fazer aquilo, Com né, certeza. como também, depois que passar isso, eu sei que o desgaste vai ser menor do que o que seria, entende? Quando eu somo tudo, eu gastei menos do que se eu ficasse fazendo sempre aquele padrão de aula, né? Então, Em acho que tem relação essa diferença. Em relação a isso, Edward, eu acho que, eu não sei se os alunos percebem isso, mas tem aulas que eu acho que estão muito melhores. Porque Com se eu, certeza. que na sala de aula ali, às vezes vai no talento, né? Vai no talento. A gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E aí, quando você vai preparar alguma coisa, como a gente preparou alguns vídeos, algumas videoaulas aí para a galera, ou até mesmo para a sua turma, mas você teve um tempinho para preparar porque você queria otimizar aquele tempo, cara, surgiram exemplos e observações que eu confesso que eu não fazia, que eu nunca fiz antes. Uhum. E eles nem sabem disso que eu não fazia antes. Entende? Uhum. Os alunos, porque agora eu tive tempo de pesquisar mais ainda do que eu já estava pesquisando antes. Uhum. Então eu aprendi umas coisas muito. Voltei. Acho que travou. Eu aprendi umas. Voltou? Voltou. Eu aprendi umas coisas muito legais na quarentena, porque eu tive tempo de estudar mais. Né? Uhum. Olha só que incrível. A gente teve mais tempo de pesquisar, a Kinda está concordando. A Kinda falou daquela situação de fazer o que ama, que quando ela foi para Salvador, ela pôde perceber que ela, de fato, ama dar aula. Então, eu voltei aqui na mensagem dela exatamente para ler o que ela tinha falado. que ela se distanciou um pouco do trabalho. Obrigada, Gi. Se distanciou um pouco do trabalho e ela percebeu o quanto ela amava, sabe? Isso é fundamental. Então, eu acho que a qualidade da aula, a qualidade, não vou dizer da didática, porque a didática é de cada professor, né? É a mesma, tá? Sim. Agora, em alguns sentidos, eu acho que a qualidade até melhorou, né? Eu sei que os alunos não percebem isso, porque o que ele queria era estar com a gente no presencial, né? Sim. Mas eles não percebem que a gente deu exemplos que talvez a gente não daria na sala de aula. Né? Você, então, fez experimentos e demonstrações aí na sua mesa, no seu escritório, que você na sala de aula não faria. Sim. E assim, você falou, né? Os alunos sentem falta realmente, mas com o tempo que a gente tem para pensar em mais coisas e até fazer mais coisas para o aluno, né? O Felipe até comentou aí que a gente gasta um pouco mais de tempo editando vídeo. Eu vou dar um exemplo. Geralmente as questões de nível 3 em física a gente não faz em sala. Por quê? Porque não tem tempo realmente, né? Faz o nível 1, nível 2 ali. O nível 3 é mais uns desafios para eles. Hoje eu tenho feito as gravações dos exercícios nível 3 e boto lá para os alunos para eles assistirem depois. E assim, uma coisa que eu não faria se eu tivesse dando os meus 50 tempos em sala, né? Então, eu acho que tem essa parte boa. Eu acho que essa preparação, eu acho que ela é mais boa do que ruim. Apesar de ser desgastante no início, eu acho que ela é desgastante só no início. Depois ela é mais automatizada. Automatizada, exatamente. Também acho isso. Nesse sentido, eu acho que melhorou a aula, né? Uhum. Mas eles não abrem mão, e eu já perguntei isso, a gente conversou isso, né? Sim. Eles não abrem mão de ter a gente, né? Com eles, presencialmente. Eu brinco com eles que eu tava doido para que não acabasse a pandemia, no sentido de eu não ter que voltar para a sala de aula. Eu acho que eles me entendem, porque eu falo, gente, eu tô acordando 7h30 para dar aula às 8, né? Então, eu vou para academia num horário melhor, porque eu não tenho que sair lá de longe, pegar um ônibus, pegar um trem, sabe? Eu saio às 5h30, eu 5h30 tô em casa. Então, eu acho que o difícil agora, Edward, vai ser o retorno, né? Vai ser o retorno, exatamente. A volta vai ser. Eu não daria outra live, meu filho, porque eu não sei nem o que a gente vai fazer com esse retorno para se readaptar ao que a gente já se adaptou.
né? Exatamente. Ficar em pé com aquele movimento assim, eu já estou sentindo as minhas dores já. Só de pensar que eu vou ter que fazer isso de novo. É isso aí. Readaptar, no caso, né? Depois que adaptar, aí fica normal. É, não vai nem dar tempo, dependendo de quando a gente voltar, não sei se vai dar tempo da gente se readaptar, não, né? É Porque verdade, vai acabar o ano e vai ter menos tempo de aula presencial do que de aula não do presencial. que de aula não presencial, exatamente, exatamente. Uma outra coisa que eu queria perguntar era, até o Felipe fez uma pergunta no anterior que eu não consegui botar no box aqui embaixo, que é sobre a acessibilidade, né? Você comentou que uma das dificuldades era a acessibilidade de alguns alunos, até dos professores em si, né? Internet e tal. E, assim, pensando um pouco fora do nosso contexto, né? Porque o nosso aluno, pensando elite, por exemplo, é um aluno de classe média ali, né? Classe média e tal. Então, eu acredito, posso estar errado também, mas os alunos de classe média, eles têm um acesso à internet, mesmo que não seja de 2 milhões de megas, mas ele tem um acesso à internet, ele tem um meio para acessar, pode ser um notebook, um celular e tal. Então, eu acho que esse aluno ele vai levar aquelas coisas boas que a gente falou do EAD, né? De proatividade, buscar o conteúdo e tal, não sei o quê. Mas você falou que você tem aluno do município, você trabalha no município, né? E o aluno do município, eu sei porque eu fui aluno do município no fundamental, e eu via os meus colegas, eles tinham uma condição social, né, um pouco menor do que a minha. Então, eu não sei se hoje eles teriam esse mesmo acesso ao que a gente tem, né? Ao que a gente espera. O que você acha que eles vão levar de positivo dessa quarentena? Eu acho que eles não sei nem se eles vão levar alguma coisa de positivo, porque eles não estão tendo um terço do suporte que os alunos das escolas particulares estão tendo, né? Uhum. Eles estão tendo sim o envio de material, tá? Dentro do município do Rio de Janeiro, as escolas eles fizeram, a gente tem o Meet, né? A Google e eles têm a Microsoft. A Microsoft tem o Teams, O Microsoft Teams, Teams. Teams, E conheço. aí eles estão usando o Teams para postar materiais. Só que a maioria dos alunos não consegue nem acessar o Teams. Então, por Uhum. exemplo, a gente fez o que a gente estava fazendo lá no início. Está fazendo agora postagem de material pelo Facebook. Né? Então, que é um acesso mais rápido ali para eles. Mas, Sim. assim, eles não têm como imprimir esse material, porque eles às vezes dividem um celular para muitos alunos, para muitos Sim. alunos, né? Muitos irmãos, né? Ou então até tem um celular cada um, mas um celular bem de menor qualidade, ou então não tem internet que suporte 2, 3 irmãos. É comum dentro Usando. do Uhum. município você tem uma família com 3, 4, 5 filhos, né? Então, ainda que tenha aí a internet, às vezes não tem suficiente para abarcar toda essa galera tendo aula. Então, eu acho que eles não têm nem noção de tudo que eles estão perdendo, sabe? E eles estão perdendo muita coisa, sim. Eu acho que eles não vão levar da parte pedagógica muita coisa positiva. O máximo que pode estar acontecendo é aquela pequena parcela tá fazendo os trabalhos que os professores estão mandando e aí vão ficar minimamente niveladinhos ali, né, com aquele Uhum. conteúdo mínimo. Mas eu acho que dessa pandemia, pedagogicamente, eles não vão conseguir levar muita coisa positiva, não. Uhum. Isso é uma. Às vezes, eu, por exemplo, como professor só de escola particular, nossa, que maneiro. Às vezes eu não tenho muito essa perspectiva, né? Porque a gente está num outro meio, mas eu acho que na nossa condição, não só como cidadão, né? Eu acho, mas como profissional, de uma maneira geral, educador, eu acho que é legal a gente trazer esses pontos, né? Parecem polêmicos, né? Eu não gosto muito de polêmicas, mas eu acho que é interessante a gente mostrar a nossa posição, ver que a gente está preocupado com isso, né? Ver que a gente é difícil a gente buscar meios para poder melhorar isso, porque seria dar internet para todo mundo, né? E uma coisa que não foi feita em vários anos não vai ser feita em poucas semanas, A né? Kenda Poucos falou uma meses. coisa aí fundamental: os alunos não têm comida, sabe? Então, Então, exatamente.
Eu estava vendo, a gente vê, acompanha a reportagem, o pessoal fala de ir para a escola para merendar, né? Então é uma coisa que realmente é uma preocupação um pouco muito primária, muito maior. Exatamente. Muito maior do que o acesso a, sei lá, uma aula de inglês, uma aula de física, que na minha concepção, para eles é irrelevante, né? Referente à necessidade que eles enfrentam. A Kinda falou aí, né, que ela é do Estado, vida toda deu aula da comunidade. Eu vou ser bem honesto, eu não tenho essa perspectiva. Eu estudei 1 ano só no município, eu tenho uma visão ali de como é. Né? E o município que eu estudei não era, digamos, em comunidade, né? Então eu não tenho essa noção completa, mas realmente eu ouço os colegas falando essa preocupação. A minha tia trabalha no município, então realmente eu acho uma coisa bem preocupante que a gente está fazendo. Acho que vocês, como professores, né, do público, estão fazendo aí o melhor que vocês conseguem, né, para atender esses alunos. Porque a gente não tem, nem o acesso a eles é muito simples, sabe? Uhum, sim. Eles não têm nem o nosso Facebook, por exemplo. Né? Então, é um Facebook criado pela escola. E aí, como no município é muito comum, Edward, você ter alunos entrando o ano inteiro. Então, você às vezes começa o ano com pouquíssimos alunos e você tem aluno entrando na escola em setembro. E não são poucos, não, né? O ingresso desses alunos ao longo do ano é absurdo. É muita gente entrando. Então, isso eu fico imaginando, isso deve estar acontecendo, sabe? Isso deve estar acontecendo e eles talvez não estejam nem estudando, sabe? Então, é bem complicada a situação deles. Sim, acho que mas os professores estão fazendo tudo o que eles podem fazer. O que eles podem fazer? É postar o material que está sendo pedido? Sim. Eles estão postando, sabe? No caso, nós, né? Sim, acho que isso é fundamental também, né? Tentar dar o maior ali, né, acesso a eles. Vou passar o carro de som aqui que começou a passar. Eu acho que uma outra coisa que a gente conversou muito, né? Eu tô tentando olhar aqui o que a gente não comentou ainda. A gente comentou do município, esse criar o ambiente, né? Acessibilidade também, a gente criar o nosso ambiente de trabalho. Eu tenho algumas besteiras aqui também. E, bom, eu acho que foi isso, né? A gente foi, conversou, né? A gente conversou também sobre outras coisas aí pessoais, então acho que não cabe, né? A gente falou sobre um pouco do rendimento também, né? Aí sobre a diversificação que a gente está tendo, né? Uma melhora na qualidade por conta dessas pesquisas, né, que a gente está fazendo, um pouco da dificuldade, né, que o professor tá levando, e acho que uma coisa que eu não notei que a gente conversou foi sobre essa felicidade em ser professor, né, e tá fazendo uma coisa que gosta, e mesmo mediante todas as dificuldades, a gente está fazendo ali, né. A gente viu alguns professores, às vezes, trabalhava em várias escolas, né? Comum para um professor isso, e às vezes deixando uma ou outra escola por conta do tempo, às vezes para disponibilizar para outras escolas para poder fazer um melhor trabalho. E a gente sabe do impacto financeiro que isso gera para um profissional igual a gente, que só ganha. É esquisito falar isso, né? Mas no Brasil a gente só ganha pelas horas que a gente trabalha em sala. A gente não ganha pelas horas que a gente trabalha fora de sala, né? Então, é uma coisa que a gente se desgasta e a gente não recebe financeiramente para isso, né? Isso é motivo tem vários, no início do ano, no final do ano passado, teve um estudo dizendo que o professor é a profissão que mais trabalha fora do ambiente de trabalho, né? Sim. E assim, isso é no Brasil, né? Eu vejo em alguns outros países, claro, eu estou pensando no Brasil como país subdesenvolvido, né? E outros países como desenvolvidos. Os professores ganham pelas horas que eles não estão em sala, né? Então é uma coisa que a gente tem muito a evoluir ainda aí, né? Para tornar um trabalho um pouco menos desgastante, né? E mais produtivo, mais rentável. Acho que isso
Isso é muito importante também, mas isso é fora da pandemia. Eu acho que a pandemia é um caso... À parte. É um Nesse caso muito à momento, parte. estamos muito felizes de ter nossos empregos. Exatamente. Nesse momento, acho que isso é muito importante destacar, né, que muita gente ficou desempregada na pandemia. Nós vimos vários casos disso, né? A gente vê na reportagem a todo momento os auxílios que o governo está tentando fornecer e tal. As pessoas estão necessitadas aí por outras, digamos, coisas básicas, né? Então, Exatas Mil, eu não sei quem é Exatas Mil, não, você sabe? não, eu acho que acho que é algum perfil. Algum aluno? Será? Mudar o método de estudo na quarentena seria válido, tido que os concursos adiaram as datas, logo teria mais tempo. Bom, eu não sei com relação ao método. Eu acho que o método pode ser mantido. Talvez o que você possa fazer, acho que a Marcele pode até discordar de mim, é poder espaçar mais o seu aprendizado, eu acho. É só isso que eu ia falar. Entendeu? Para mim é exatamente isso. No meu caso, algumas turmas ganharam tempo, sabe, de estudo, porque a gente condensa. O que a gente faz é cruel, né? Vamos A gente admitir comenta aqui. bastante isso, Vamos admitir aqui para todo o Brasil, para todo mundo, que o que a gente faz com o aluno é muito cruel. É dar basicamente toda uma graduação dentro de 6 meses de aula. Sim. 5 meses de aula. Eu falo isso para os alunos. Eu falo, cara, você que passou, ou você... Oi, Carol, tudo bem? Olha que honra. Edward, Luciana. Carol chegou no nosso finalzinho aí. A gente está no finalzinho, Carol. Depois você assiste que vai ficar gravado, hein? E aí a gente... Me emocionei e esqueci. Né, que a gente ganhou mais tempo. A gente ganhou... Os alunos, no caso. Para os alunos. Os alunos ganharam mais tempo para estudar algumas matérias, sabe? Então, no meu caso de inglês, eu consegui espaçar o conteúdo um pouco mais. Inclusive, por isso a qualidade ficou, na minha opinião, em algumas aulas melhor. Porque ele teve acesso ao vídeo de um professor extra gravado, ele teve acesso à minha aula, professora dele, gravada, entendeu? Ele tem acesso a um material extra que normalmente não é fornecido por ele, e agora a gente envia, né, na intenção de tentar fazer com que, se ele quiser, complementar. Então, assim, eu consegui dar, numa semana, menos assuntos. E, para mim, isso foi fundamental. Na minha opinião, para mim, em relação aos alunos, né? O aproveitamento do aluno. Né? Então, essa foi a parte boa. Eu não mudaria o método, eu acho que o método é o que a gente tem feito. E aí, no presencial, o que a gente pode fazer no futuro, a gente já conversou aqui na live sobre isso, é mesclar as mídias, né? Mesclar um pouco do presencial e mesclar um pouco desse mundo virtual na sala de aula, mas o método se mantém, mas o fato da gente ter ganhado tempo, eu acho que, sinceramente, isso ajudou o aluno em vez de prejudicá-lo. Sim, concordo plenamente com isso. Né? A gente falou das dificuldades, mas a gente tem alguns benefícios também nesse EAD, que é bom a gente frisar e tentar tirar, né, sempre o melhor dessas experiências. Marcelo, daqui a pouco a gente vai encerrar de novo. Eu queria que você desse uma mensagem final aí para os nossos professores, para os nossos alunos. Gente, volto a dizer, não é para tentar buscar uma produtividade que não caiba dentro de você, sabe? É você tentar ser produtivo na medida que for possível, sabe? Então, é claro que a gente deu aqui, né, exemplos de sucesso. Quase caiu aqui. Foi. A gente deu... Voltou? Voltou. A gente deu exemplos de sucesso, né? E a gente quer que vocês tenham sucesso como professores e como alunos, mas que vocês precisam se conhecer os seus limites e conhecer suas prioridades. E dentro das suas prioridades, vocês precisam estabelecer a rotina para que essa prioridade seja cumprida. Então, eu acho que fica aí uma mensagem geral de que rotinas e prioridades e se manter são
né, e minimamente produtivo para que sua vida consiga seguir, é o que a gente precisa fazer nesse tempo de pandemia. Com certeza. Eu queria agradecer, Marcele, por você ter aceito o meu convite. Acho que você ficou Obrigada. meio nervosa ali no início. Eu queria, antes de encerrar, dizer que a Marcele é a primeira mulher que eu chamo aqui para essa conversa, para essa live que eu tenho feito. Isso, para mim, é uma coisa muito gratificante, né? Eu acho que dentro do meio que a gente vive, isso é muito importante. Gente, muito obrigado por vocês terem aturado a gente por 2 horas. A live Obrigada. vai para o YouTube depois, tá bom? Vocês podem assistir lá também, vai ficar salvo aqui no Instagram. Marcele, beijo, Beijo, meu muito amigo. obrigado. Obrigada. Gente, tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.